Olá a todos, bom dia. Estamos aqui de volta para mais um Adepolcast, episódio 12. E nesta oportunidade nós temos como convidado o delegado-geral da Polícia Civil, Dr. Manuel Almeida Neto. Dr. Manuel Almeida Neto já fez parte da Polícia Militar do Pará, ingressou na Polícia Civil do Maranhão em 1998, foi delegado titular de vários distritos, passou por várias cidades no interior do estado, foi diretor da Cadepol, atualmente por força da Lei Orgânica Escola Superior de Polícia Civil, foi supervisor de crimes funcionais, SICRIF, à época, atualmente SECOR, Superintendência de Combate a Crimes de Corrupção, é o atual delegado-geral da Polícia Civil, cargo que ele ocupa pela segunda vez. Doutor Almeida, é uma honra tê-lo aqui conosco, né? Chefe maior da instituição. E trouxemos o senhor aqui para um bate-papo, nós vamos para a vinheta e na volta a gente conversa aí com o nosso convidado. Roda a vinheta. Estamos de volta. Aqui comigo na bancada, meu amigo Dr. Melônio, pela 10ª vez aqui na bancada do Adepolcast. Ele está fazendo coleção de caneca. Ele queria que eu trouxesse mais uma para ele hoje. A Adepol está muito econômica, viu? Doutor Melônio, vou lhe dar aqui a honra de começar com o nosso convidado. Fique à vontade. Meu amigo doutor Almeida, meu delegado-geral 2006, eu não tinha esse cargo, né? Era assistente, mas eu era o chefe de gabinete do nosso delegado-geral. Tive o prazer de trabalhar, aprendi muito, Almeida, aprendi muito, meu irmão. Aquele período foi muito engrandecedor para mim, viu? E eu te agradeço naquele momento que eu tinha sofrido aquele acidente, fui baleado e tal, e foi um momento de grande aprendizado, aprendi muito naquela época. Você me ensinou muita coisa, estar ali me ensinou muita coisa. E, bem, eu recentemente, todos os colegas sabem, me aposentei. E como aposentado, eu tenho a demanda de vários colegas da questão do porte de arma para delegados aposentados. Eu queria que o senhor acalmasse o coração dos colegas que tanto cobram. Quero mandar em especial um abraço para o nosso amigo doutor Luiz Cláudio Balbi, nosso doutor Henrique Permuter, e outros tantos colegas que perguntam como é que está a questão da regulamentação do porte de arma para delegados aposentados, policiais civis aposentados. Legal. Bem, bom dia, presidente, meu presidente. Eu também sou associado, claro, desde que entrei na polícia. Meu amigo de jornada, Melônio, não tinha o cargo de chefe de gabinete porque não cabia. Na realidade, era o subdelegado-geral. Considere-se que, na ocasião, você exercia esse papel e me prestava uma assistência, um auxílio e orientações muito importantes. Interessantíssima consideração aí. Eu me lembro muito bem de alguns momentos difíceis de crise. A segurança pública, especialmente a Polícia Civil, a jornada nossa é assim. A gente tem uma estrutura real e que a gente tem que resolver os problemas em cima dessa realidade. E eu me lembro muito bem daquele período em que nós éramos uma estrutura bem menor do que é hoje, mas nós nós tínhamos o vigor da juventude e acabávamos compensando. Eu não gosto muito da expressão que... Eu prefiro falar de uma dedicação integral do que qualquer outra expressão. Eu sei que as instituições, e a nossa não deixa de ser assim, você, no quadro, é exigido quando você entra na carreira. E, por conseguinte, você se envolve muito emocionalmente com a carreira. Eu acho que depois a gente vai entrar nesse assunto, mas vou deixar para depois. Hoje a gente tem um reflexo disso. A gente tem muito problema na área psiquiátrica e psicológica na nossa instituição. Muito, eu digo, fazendo uma comparação assim, bem superficial. A gente não tem dados oficiais, mas essa é uma realidade que a gente toca depois. E depois, assim, agradecer pelo convite, presidente. A gente está à disposição. Saiba que você é uma pessoa que nós entendemos como representa muito bem a nossa classe. A gente está sempre à disposição. Para mim é uma honra participar desse podcast da Adepol.
eu também sou delegado, eu estou delegado-geral, mas eu sou delegado de polícia de carreira, eu tenho consciência disso, plena, total. Uma coisa que eu aprendi é ter consciência das minhas limitações. E hoje eu considero que eu tenho 2 braços direitos ali, que eu, sem os 2, como na época era só um, que era o Meloni, eu tenho certeza que eu não conseguiria fazer nem 1/3 do que a polícia faz. Então, hoje eu agradeço muito a parceria, e eu gosto de usar essa expressão de parceria mesmo, do delegado Cristiano e do delegado Luciano, nas subdelegacias gerais, administrativa e operacional, respectivamente. Bem, quanto à pergunta, eu também estou já nessa condição, porque já estou no abono permanência, e quem está nessa fase do abono permanência, a gente ainda carrega assim, um pouco da cobrança dos colegas. Rapaz, sai daí, desocupa essa vaga. Está muito tempo. Eu posso dizer que a questão da portaria, ela está em fase bem adiantada. A gente está nos últimos ajustes. Confesso que já era para ter saído, não é nenhuma retórica, é uma realidade diante da nossa estrutura. Às vezes a gente tem que parar uma coisa para dar continuidade em outra. A gente faz algumas escolhas, aquelas escolhas de Sofia, né? Mata um para sobreviver o outro. E já era para estar essa portaria, isso aí eu faço essa autocrítica, esse reconhecimento, essa portaria já era para ter sido publicada, mas ela está em fase de adiantamento. E aproveitar a oportunidade para agradecer o colega Henrique, o Balbi, que eu tenho certeza que contribuíram muito, os dois, e a ADEPOL sempre parceira da Polícia Civil nesses temas, apresentou sugestões, tem nos cobrado, o presidente nos cobra, que eu acho que é o papel do presidente mesmo. Nós somos parceiros, irmãos, colegas, delegados, mas ele tem a responsabilidade dele enquanto presidente, eu, a minha, enquanto delegado-geral, enquanto eu estiver lá. E eu acho que a cobrança é salutar, a crítica ela é boa, oportuna, nos faz melhorar. Então, assim, eu me sinto orgulhoso de estar aqui participando desse podcast. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. Para mim é uma honra. A honra é nossa, doutor. Desde que a gente idealizou esse programa aqui, a primeira coisa que eu tive em mente foi trazer o delegado geral aqui. Para mim assim, eu tenho um respeito muito grande, uma deferência muito grande pelo senhor e mais ainda pelo cargo. Que eu desde que eu assumi a DEPOL, nas minhas conversas eu digo, pessoal, nós precisamos fortalecer sempre o delegado geral. A figura do chefe da instituição. Se ele for forte, a base é forte. Do contrário, não funciona. Então, assim, eu tenho uma deferência enorme pelo cargo do delegado-geral. Por isso aqui, ter o senhor aqui nessa bancada, para mim, é uma honra enorme. Isso aqui, nós vamos fechar, como o Meloni disse, com chave de ouro. Não poderia ser melhor, né? Então, nós é que agradecemos aqui o senhor ter aceitado. A gente sabe que a agenda é corrida, né? Mas hoje aqui nós viemos para falar de conquistas, perspectivas para o futuro, desafios da Polícia Civil. Mas antes que a gente entre nesses assuntos, eu queria para o senhor falar um pouquinho aí da sua trajetória, né? Até chegar ao cargo de delegado de geral de Polícia Civil. Como foi sua trajetória na polícia até chegar nesse momento aqui? Bem, uma história longa, eu vou resumir. Quando a gente passa por momentos difíceis, seja na vida profissional ou pessoal, a gente sofre aquelas circunstâncias de momento. Então, hoje não representa a minha história. A minha história é contada ao longo do tempo profissional. Hoje eu olho para trás e vejo tudo que passou e a certeza que eu tenho é que eu amadureci e cresci com essas experiências. E a gente cresce e amadurece mais com aquelas experiências mais difíceis. O colega Meloni aqui passou por um episódio bem difícil de vida, eu lembro disso aí. E a gente amadurece com isso aí e cresce. Eu comecei em 98 no 12º Distrito, que na época era Pedrinhas, funcionava bem na frente da penitenciária, hoje é casa de detenção lá. E depois eu tive uma trajetória assim, com muitas mudanças. Passei pela Cidade Operária, Delegacia do São Francisco, Roubos e Furtos, 8º Distrito da Liberdade. Na época, hoje seccional, na época CIDES Norte, hoje seccional. Depois
tive a experiência de trabalhar no interior, Imperatriz, no 3º DP da Vila Nova. Passei uma temporada lá. Depois, eu estou tentando aqui colocar numa ordem cronológica essa história aí. Depois voltei, foi aí quando eu assumi a primeira vez a Delegacia Geral. Depois da Delegacia Geral, saí... 2006. 2006. Aí, em 2007, fui para a Cadepol, como diretor da Cadepol. E depois da Cadepol, passei pelo 4º Distrito do Vinhais e 14º Bequimão. E, em seguida, eu fui para Bacuri, aqui na Baixada Maranhense. Antes era regional de Pinheiro, hoje já tem uma regional em Cururupu, que Bacuri faz parte. Passei uma temporada boa lá. Depois voltei para a Corregedoria. Corregedoria saí. Fui para a Delegacia do Meio Ambiente, Delegacia do Consumidor, onde eu passei uma temporada maior. Voltei para a Corregedoria. Antes de estar agora na Delegacia Geral, estava como assessor do delegado Maurício, secretário de Segurança, e depois fui convidado e assumi a Delegacia Geral. Essa é a minha trajetória assim, de forma bem resumida. Mas eu queria pontuar uma coisa. Eu acho que a história, ela não tem modelos. Não é você passar por muitas unidades ou poucas unidades que isso vai te dar experiência A ou B. Eu acho que é o compromisso que você assume na unidade onde você está é que vai fazer a diferença na sua vida profissional. Então, por onde eu passei, eu busquei fazer o melhor, claro, com todas as circunstâncias de momento, e eu procurei sempre ter compromisso com a instituição e fazer sempre o que foi possível da minha parte, claro, conhecendo e tendo plena certeza das minhas limitações, sejam intelectuais e sejam materiais de momento, e a gente procurou desenvolver um trabalho comprometido com a instituição. O que é curioso é que eu estou falando toda essa trajetória, não sei porquê, mas assim, meio que eu recordo de muitas delas, dessas suas lotações. Especialmente na Cadepol, que na época eu estava fazendo academia no Ceará e eu lhe ligava constantemente para saber do curso daqui, se a época ia começar o tempo todo. Sim. Mas, doutor, então vamos entrar aqui numa questão que é o seguinte, conquistas. A gente, inclusive ontem na entrega, na cerimônia de medalhas, depois a gente até vai falar quão foi importante aquela cerimônia de ontem, e a gente torce para que, né, nos próximos anos isso seja mantido. Alguém teria falado lá, eu não sei se foi o próprio governador, que quando a gente fala de conquistas, você conquista aqui, mas passou, ninguém lembra mais, eu não sei se foi o doutor Maurício, alguém falou isso. Depois que você conquista, vira a página e é como se aquilo ali não fizesse mais parte, né? Você mira o próximo problema. Mas assim, nós tivemos sim significativos avanços aqui na Polícia Civil do Maranhão, né? Especialmente nesses 2 anos do governo Brandão. Sempre há um mais, não interessa, sim. Sempre tem um mais. Você vai dizer assim, ó, olha, mas fizemos isso, mas não tem como a gente fugir desse mais. Eu escuto isso constantemente, por mais que eu tente mostrar, né, o quanto a gente evoluiu. Mas o que o senhor destacaria como as principais conquistas nesse período aí do governo Carlos Brandão para a Polícia Civil especificamente? Bem, assim, tem 2 que nós 3 aqui que fazemos parte dessa instituição desde 98, nós temos essa bagagem aí e a responsabilidade. Eu costumo dizer que o tempo na instituição nos traz mais responsabilidade também. As nossas decisões têm que ser minimamente mais assertivas, se é possível falar um termo dessa forma. Uma coisa é você ainda experiente, tomar uma decisão, o que se espera, a outra experiência, você tem que refletir mais e tem que ser mais assertivo. Então, assim, nós entramos nessa instituição na mesma época. Hoje, a instituição, com o atual governador, doutor Carlos Brandão, a gente tem conquistas que, assim, que marcam, não tem como não reconhecer. Respondência e as chefias. Destaco essas 2, não só essas 2, mas eu destaco essas 2 inicialmente. Nós entramos na polícia, nós sempre falávamos que as chefias eram irrisórias. Sempre foi um mote isso aí. Eu ouvia colegas dizendo, não quero isso aí não. A responsabilidade da titularidade não compensa com esse valor. Então, isso nós precisamos enaltecer
pontuar, reconhecer que foi um avanço. Já devia ter sido feito antes? Bom, aí fica no subjetivo, é muito difícil da gente fazer esse tipo de avaliação, mas a gente tem que ir para o lado objetivo. Foi feito. E a gente tem que reconhecer esse avanço. E a respondência. A gente tem a nossa realidade estrutural, é pequena, todos nós sabemos. A respondência nos dá, para a administração, uma mobilidade um pouco maior. Então, é um avanço as respondências. Eu tenho certeza que os colegas que estão no interior e que são alcançados por essas duas medidas, eles observam isso a cada mês quando o contra-cheque sai. Porque é uma realidade objetiva, não tem como fugir dela. E não tem como a gente reconhecer. Então, respondência e titularidade, que a gente chama chefia de titularidade, para mim, no meu histórico de vida na polícia, são marcas significativas. A gente também tem que destacar a questão da estrutura de delegacias. A gente tem um projeto de 80 delegacias, muitas já prontas, é uma realidade. Só um adendo, doutor, que o governador ontem anunciou que pode chegar até a 100, né? Isso, 100, 120. 120, vai continuar. Eu sei da nossa realidade, eu estive recentemente em Imperatriz. Eu vi a realidade da Senac e da homicídio. Mas as colegas que estão lá sabem do que foi feito lá. Não dá aqui, eu não vou fazer, nós não estamos aqui para fazer propaganda. Ao contrário, a gente tem que estar aqui para ser cobrado pela realidade objetiva que tem lá. Mas nós temos ciência do que nós fomos lá, fizemos, e estamos buscando uma solução mais rápida. E eu acredito que isso vai acontecer. O que dá segurança para a gente hoje falar dessa forma? É o que está sendo feito. Eu não estou falando aqui de que vai ser feito, de que é uma promessa que vai ser recuperada, que a gente vai entrar num programa forte de recuperação de delegacia. Eu não estou falando de promessa, estou falando de uma realidade. Por isso eu tenho tranquilidade de Imperatriz. A gente não tem como não se sensibilizar pela realidade, mas ao mesmo tempo a gente tem a certeza de dizer para o colega, ó, nós vamos resolver. E a gente esteve em Imperatriz, só para pontuar lá em Imperatriz, que é um caso que vem sendo bem falado aí na questão estrutural. Nós estivemos lá, a gente está numa fase ali de buscar um imóvel, que foi a forma mais rápida que a gente encontrou para sair de imediato daquela situação. Um aluguel de um imóvel, nós visitamos, o secretário foi lá, visitou, autorizou para que a gente desse o pontapé inicial para buscar o aluguel. As delegadas foram, aprovaram, levamos o pessoal da engenharia nossa lá, viram o prédio, fizeram a avaliação, conversaram com... Então, a gente está numa fase bem avançada. E espero e acredito, pelo esse histórico objetivo que eu estou falando, que a gente vai resolver. Assim também como Santa Rita. A gente está com uma situação também bem precária em Santa Rita, mas lá a gente está resolvendo, está contando com a participação bem efetiva do delegado Edinaldo, que trabalha ali na região já há algum tempo, e a gente está também com uma solução parecida com Imperatriz, e a gente acredita. Esse avanço, presidente, da questão estrutural, para mim, ele é também muito forte, porque a gente não está melhorando o ambiente para o servidor. Quando a gente sai para trabalhar, a gente não vai para lá para descansar. A gente vai ocupar a nossa mente, vai trabalhar mentalmente, que o cansaço mental é ainda mais forte, que nos cobra muito mais, principalmente com o passar do tempo. E chegar num ambiente insalubre, ruim, já entra de cabeça baixa. Total. Você já fica desestimulado. E a gente sabe que na nossa profissão, quando você está estimulado, você produz muito mais. Ainda mais o cidadão, não é? Tirando Sim. a questão da perspectiva do servidor, com exceção da poesia do Zé Cabaleiro, ninguém vai para a delegacia levar flores para o delegado. A pessoa vai sempre num momento de tensão, de sofrimento, de angústia, mesmo de dor. E quando chega lá, já vai tratar de uma situação difícil, uma condição difícil, ainda encontra um ambiente opressivo, desagradável, decadente, né? Onde a pessoa se sente ainda pior. Então, eu acho que essa estruturação física das nossas unidades, na forma até do acolhimento, é significativo para o cidadão.
porque é lá que ele vai ser recebido, é lá que vai ser acolhido, e a partir daí vai se tomar as providências cabíveis, não é? Sim. Era o outro ponto que eu ia destacar dessa questão da melhoria da estrutura física, que é o cidadão que nos procura. A razão de ser Isso. da nossa É instituição. infinitamente diferente receber o cidadão num ambiente Degradado, bom, do que um ambiente bem acolhedor. E outro ponto que é bom a gente destacar é a qualidade das reformas. Quem já teve a oportunidade de olhar as delegacias reformadas, não está se passando Demão de cal. Não. A reforma é bem Estrutural. interessante. É tudo. É a questão lógica, elétrica, hidráulica, a questão de telhado, se for necessário, faz, piso, troca. Tem delegacias que a gente fala que são reformadas, mas na realidade é uma construção nova. E isso, assim, é um ponto que a gente precisa destacar. Tá? Os avanços, baseado nessas circunstâncias, os avanços da Polícia Civil, a gente sabe que não para por aí. É como o presidente falou. A gente precisa continuar avançando. E o momento, eu costumo dizer que o momento que a gente vive, com o governador Carlos Brandão e com o secretário Maurício Martins, a gente tem um momento muito positivo, uma janela Sim. positiva. Eu não sei o que vai ser no final dessa trajetória. Eu também não vou sofrer por antecipação, mas eu vou me empenhar ao máximo para que nessa trajetória a gente consiga mais resultados, seja institucionalmente e seja para a categoria de delegados, categoria de investigadores, categoria de escrivães, que agora também está se alterando a nomenclatura, né, com a Lei Orgânica Nacional. Então, a gente vai procurar avançar ao máximo. É um caminhar. Eu tenho certeza. E eu fico tranquilo em afirmar isso pelo histórico, como eu insisto em dizer, pela questão objetiva do que a gente está vendo. Isso nos faz acreditar. Eu acho que a gente precisa e já está avançando com a escola de inteligência que foi lançada ontem, já está no primeiro curso. Eu sei que a gente ainda precisa avançar muito na área de inteligência e de tecnologia, mas a gente está dando o pontapé inicial. Portanto, a gente tem ações concretas para dizer, ó, nós estamos fazendo. Nós não estamos dizendo que é o suficiente, que vão parar por aí. Mas a gente está fazendo, está aqui o dado concreto. Eu sei que a gente precisa avançar nessa linha aí de tecnologia e inteligência. Assim, não é crítica ao passado, mas é uma realidade. Hoje não era para nós estarmos falando de questão estrutural nem de viatura, que são coisas básicas. Era para a gente estar discutindo essa questão de tecnologia e inteligência que a gente sabe que na nossa profissão, no nosso trabalho, não tem mais como você dissociar. E hoje, por acaso hoje, a gente está com uma operação grande que envolve roubo à instituição financeira e que a gente está usando tecnologia para movimentar os nossos policiais para correr atrás de alvos que a gente nem imaginava que tinha. Hoje a gente conta com muita boa vontade dos nossos policiais. Nós temos servidores excepcionais. E aqui, mais uma vez, eu preciso registrar na pessoa do delegado Luciano e do delegado Cristiano essa harmonia que eu reconheço que se não fosse com a expertise deles e a dedicação dos dois, a gente estava andando muito devagar. E claro que a gente precisa sempre ressaltar com esse olhar sensível do governador Carlos Brandão e do nosso secretário Maurício Martins, que tem dado total apoio a nós lá na Polícia Civil. Eu costumo dizer que na Polícia Civil a gente tem que andar ali bem irmanado com a Secretaria de Segurança, porque nós fazemos parte dessa instituição e nós temos que aproveitar esse momento ímpar, positivo, de ter como secretário o delegado Maurício, que também é da nossa turma de 98, né? Nós entramos junto na polícia e todos nós sabemos a pessoa que é o delegado Maurício, uma pessoa sensível, acesso tranquilo, uma pessoa muito tranquila, ótima de trato. Então nós temos uma janela positiva. Agora, eu sei que isso me traz cobranças e responsabilidade quando chegar no final dessa lida. Porque o que eu estou falando aqui é a realidade e isso traz um peso, uma carga. E esses dois colegas que eu não posso deixar de ressaltar, eles conseguem dividir comigo e às vezes eu acho que eles carregam até um peso maior do que eu. Por isso, o reconhecimento aos dois.
Só em relação a isso, doutor, eu também preciso fazer esse reconhecimento, porque nós da associação, como um todo, e nós já conversamos internamente, inclusive eu falei isso com o doutor Maurício, que se eu posso elogiar a sua postura como delegado geral hoje, nesse trato com a associação, e obviamente com todos os servidores, mas o senhor teve um acerto muito grande na indicação do doutor Cristiano e do doutor Luciano. O Luciano eu conheço até um pouco mais, que é um pouco mais contemporâneo meu, né? Embora eu seja bem mais antigo que ele. Agora, o doutor Cristiano é de uma sensibilidade enorme em tentar dar um pronto atendimento às questões que a gente leva para ele. Pode não ser possível, mas ele dá um feedback, ele diz porque não foi possível, mas assim, eu tenho assim muitos elogios aos seus dois subdelegados, né? O geral e o operacional, o administrativo e o operacional, porque a gente não consegue sucesso se a gente não se cercar de pessoas competentes. Então, o senhor teve um acerto muito, muito grande contra esses dois. Isso mais um motivo para lhe parabenizar a sua gestão, porque realmente eles dois estão de parabéns. Em relação às conquistas, eu também posso falar um pouquinho disso, porque como eu disse, sempre há um mais. E eu já estou colocando mais. A luta, quando a gente começou lá no primeiro ano, a primeira medidazinha que a gente pautava para o governo e que eu recebia reclamações enormes era a estrutura, eram as delegacias. Hoje, assim, alguns colegas não ponderam isso, mas quando a gente olha lá dos itens, está lá, reforma das delegacias, estão decrépitas e tudo. Então foi feito, foi atendido, né? As respondências, que era outra reclamação enorme, que antigamente se pagava 8 diárias, depois caiu para 6, para 4, e não se pagava nada. E agora você tem lá uma verba específica, né? E as chefias que até anterior o clamor pelo alterar o valor das chefias, colocar uma coisa condizente, é anterior a 98. O pessoal até mais antigo já lutava por isso e nunca foi feito. E foi feito agora. Porque antes não foi, também não importa. O que importa é que agora foi feito. E a gente precisa reconhecer isso, né? São pautas que, mais uma vez, a ADEPOL caminhou com todo o sistema de segurança, que é o entendimento que eu tenho, que se a gente caminhar junto, a probabilidade de sucesso é infinitamente maior, tá? Meloni, quer fazer alguma consideração? Sim, a questão predial estrutural é uma coisa realmente estruturalmente e historicamente crucial na Polícia Civil. Mas uma outra questão que, na minha opinião, também é estrutural é a deficiência de recursos humanos, né? Agora nós estamos com um curso de formação, mas eu percebo, doutor Almeida, que há um hiato, um intervalo muito grande entre as turmas de policiais civis. E todo mundo sabe que a atividade policial civil, você saiu da academia e não sabe nada. Sabe tocar inquérito, alguma coisinha, tal, mas a vivência, a experiência, o conhecimento, notadamente nessa área que você falou aqui, já do conhecimento mais tecnológico, de tecnologia da informação, é uma coisa que você só vai ter através da vivência. Isso leva tempo. Primeiro, eu queria falar sobre a recomposição dos recursos humanos das carreiras da Polícia Civil e eu queria falar também sobre uma estruturação da Polícia Civil no nível do planejamento para a gente ter concursos regulares com um intervalo de tempo menor entre as gerações, que tem gerações de 10 anos de intervalo de ato. A gente podia... Eu queria que discorrer sobre esse tema para mim, por favor. Eu acho que é um outro assunto que a gente precisa destacar em termos de avanço na Polícia Civil, a questão de pessoal. A gente está agora na academia, e aqui eu já faço um convite ao presidente, que é importante a sua ida na academia para conversar com a turma de delegados, e assim também, eu acho, com a turma de investigadores e escrivães e com a turma de perito que tem lá. Eu faço questão, doutor. Faço questão de realmente lá, conversa informal, só apresentar depois. Eu já conversei com o diretor, ele me disse que já tem tratativas com o senhor dessa forma, mas assim, eu fui na academia. E não sei se por ter trabalhado na academia, mas quando você entra no centro de formação como academia, você se revigora. É como você estivesse tomando uma injeção de ânimo ali, você revigora, você entra naquele clima de renovação. É fundamental, Meloni, essa questão de que os concursos nossos sejam mais regulares. A gente tem, tecnicamente, alguns problemas. Nós não temos uma legislação que amarra isso, por exemplo.
Então a gente tem essa dificuldade. Mas a gente precisa ressaltar esse avanço agora também Sim. do governador Carlos Brandão e da gestão do secretário Maurício, com a quebra da cláusula de barreira. A gente tem esses colegas delegados lá, uma turma de delegado, uma de escrivão e investigadores escrivão, são muito poucos escrivão e perito. E também o governador já anunciou o próximo concurso, um novo concurso para a Polícia Civil. Então, eu entendo que essas duas medidas aí vão nos atender, talvez não da forma ideal, mas de uma forma muito boa para a gente dar uma resposta. Porque esse pessoal aí sai agora final de dezembro, a gente só está definindo a data de formatura deles, mas vai ser final de dezembro, início de janeiro a formatura. E a ideia ou a intenção é que essa nomeação e a posse sejam o mais rápido possível. Não dá para a gente ainda falar tempo, porque isso não depende da Polícia Civil, nem da Secretaria de Segurança, e sim de outras secretarias e de outros cálculos de ordem orçamentária, etc. Mas o caminho que está sendo trilhado é que esse pessoal vai entrar em exercício brevemente, assim que acabar a academia. Portanto, a gente tem um avanço concreto. A gente tem um pessoal na academia que vai nos dar um alívio muito grande mesmo, e a gente tem o anúncio já feito de o lançamento de edital de concurso. A gente tem algumas pendências que a gente já está tratando, legislativa que eu falo, com a nova lei orgânica da Polícia Civil, né? A gente precisa fazer alguns ajustes, algumas adaptações da nossa lei para que esse concurso avance, porque, se eu não me engano, no estado de Minas Gerais, foram fazer agora, depois da Lei Orgânica Nacional, um concurso, ainda com as nomenclaturas passadas, e houve o ajuizamento de uma ação onde o concurso foi suspenso. Então, a gente tem que aprender com essas situações, observar e avançar para que a gente não tenha esse tipo de problema. Na minha primeira conversa com o secretário Gilbert, e aqui vai o meu agradecimento também ao Dr. Gilbert, que é uma pessoa sensível à Polícia Civil, nessa linha aí das nossas reivindicações ali, mesmo como Delegacia Geral, uma pessoa que é sensível à nossa causa, tem nos atendido. E numa primeira conversa que eu tive com ele, junto com o secretário, ele me fez uma pergunta: delegado, o senhor está aí já, acho que eu estava ali com 2, 3 semanas no cargo, acho que 2 semanas, o que é que o senhor observou com a sua principal necessidade? Eu não tive a menor dúvida e não pensei 2 vezes. Eu falei de pronto: efetivo, pessoal. É o calcanhar de Aquiles da Polícia Civil brasileira, né? Mas no Maranhão essa questão sempre foi uma questão mais pujante, assim, mais premente. É histórico, a gente sabe disso. Mas é que eu estou dizendo, a gente tem medidas concretas com a quebra da cláusula de barreira e o anúncio do próximo concurso, que a gente vai avançar de forma muito interessante nessa área de pessoal. Nós temos números quantitativos? Ainda não. A gente está do próximo concurso, você fala? Próximo. Ainda não. Esse está na fase de tratativas ainda. Mas eu acredito que vai ser um número razoável, né? Tem uma experiência que eu vi da Paraíba. A Paraíba, eles lançam edital e já fazem academias, eles chamam de turma 1, turma 2 e turma 3 ou 4. Eu não sei se vai até a 4. Então, eles chamam os primeiros classificados para a turma 1, faz o curso de formação, passa o tempo a turma 2. Eu acredito que até é uma forma de você dar continuidade e funcionamento para a nossa academia. A gente tem um efetivo não tão grande de turmas, mas em compensação você tem uma academia funcionando ao longo de um tempo maior. Mas isso a gente tem que estudar ainda para ver como é que a gente vai fazer. A gente tem estrutura na academia para fazer turmas grandes. Eu tive a oportunidade de ser diretor quando nós tivemos por lá em torno de 540 alunos. A nossa academia, sim, presidente, que eu sei que isso é uma pauta também que foi muito reivindicada, e aqui eu reforço e entendo a crítica como positiva. Eu acho que ela é salutar, ela é necessária e ajuda, né, na solução dos nossos problemas.
responsável, crítica responsável, como sempre foi feito pela ADEPOL, e aqui a gente precisa ressaltar isso. E a academia era uma dessas pautas aí da nossa associação de delegados. Sim. E a academia está reformada. Se você entrar na academia hoje, da forma que está, você não conhece mais. Eu posso dizer que o prédio administrativo que está sendo reformado não é reforma, é uma construção nova. Está sendo tudo feito lá. Parte de telhado, forro, questão estrutura, né? Estrutura lógica, estrutura elétrica, estrutura hidráulica. O curso de formação, as salas de aula foram as primeiras que a gente reformou, que foram reformadas. E aqui eu preciso também fazer uma menção de agradecimento ao Dr. Márcio Machado da Segovia, que é o nosso parceiro incansável. O Dr. Márcio Machado, só para ter uma ideia, ele liga para mim. Ele diz: delegado, eu estou aqui, recebi aqui fulano de tal, que me falou da delegacia do município tal, que não está legal. Veja isso, mande o expediente para cá, para a gente incluir na reforma. Então, é uma pessoa que não tem como nós não reconhecermos a parceria que ele tem com a Polícia Civil, com a Secretaria de Segurança. E aqui, assim, eu preciso pontuar uma coisa, e eu tenho certeza que essas tratativas, a forma como tem sido tratada a Polícia Civil por esses dois secretários, e aqui até eu tenho certeza que vou estar cometendo injustiça, porque a gente vai deixar de citar alguns, eu tenho certeza que vai muito pela postura do delegado Maurício, nosso secretário de Segurança. Ele abre essas portas, ele nos dá essa autonomia, ele nos dá esses direcionamentos. Claro que com o tempo a gente sabe que a gente tem que ter toda uma estrutura de responsabilidade para tratar com ele, mostrar, passar primeiro por lá, passar pelo crivo dele lá, e é um cara que, eu posso dizer assim, tem nos ajudado bastante. O Dr. Maurício é uma pessoa que eu tenho que reconhecer, e esses avanços na Polícia Civil, essas tratativas que a gente tem, ele é uma peça fundamental aí nessa estrutura que a gente tem hoje, nessa janela de oportunidade positiva que nós vivemos na Polícia Civil. O Dr. Maurício é uma pessoa muito parceira da nossa instituição. É uma conjunção astral muito positiva, graças a Deus. Isso é importante, porque às vezes você pensa que vê um alinhamento aqui, agora vai. A Polícia Civil, eu vou ter 27 anos como delegado, já teve tantos, agora vai, não é? E sempre acontece um atropelo. Mas, doutor Almeida, agora eu queria falar sobre duas coisas que... Deixa eu só fazer uma ponderação em cima da fala dele, do delegado geral. Primeiro, em relação à lei orgânica, né, que o doutor Almeida sabe, já tem comissão formada, né, para tratar da nossa lei orgânica aqui estadual. Eu acredito que esse também, né, vai ser um passo gigantesco para a gente, a aprovação dessa lei. Lógico que tem todo um trâmite ainda a ser seguido. Nós vamos dar nossa colaboração, né, para a Delegacia Geral, e do concurso público, que também era demanda nossa no início. Sim. É mais uma questão que o governo atendeu e que muitos colegas às vezes não ponderam, né? Porque você não consegue fazer a polícia sem servidor, como o senhor falou, o gargalo da Polícia Civil é efetivo. Se a gente não tiver efetivo, não dá para resolver nenhum dos outros problemas, né? Então, nós temos aí esse curso de formação que a ADEPOL, eu não sei se eles já tiveram a oportunidade de falar, mas assim, eles têm uma ligação forte com a ADEPOL. Todos os alunos lá, a associação recebeu muitas mensagens de agradecimento do Dr. Almeida, porque no início do processo, até chegar, lógico, a chancela do Estado, a acessibilidade do governador, do secretário Maurício, tem todo um princípio lá que precisa ser movimentado. E eles procuraram, eu vou falar aqui, várias entidades de classe. Aqui abriu a porta para eles, foi a ADEPOL. Então, por isso, eles são muito, muito agradecidos. Nós nos reunimos com a presidente da Assembleia, nos reunimos com o Ministério Público, que à época tinha um entendimento contrário à quebra da cláusula de barreira. A gente conseguiu, através de conversa, mostrar que nesse momento era importante. Então, assim, e finalmente com a acessibilidade do governador e o apoio do secretário, né?
todo um processo, porque às vezes a gente olha lá a coisa feita, a gente pensa que foi um estalo. Não, e tem todo um caminhar, né? Eles me mandavam muitas mensagens diárias, angustiados, vai dar certo, não vai dar certo, e graças a Deus deu certo. E a gente aguarda agora aí a formação dessa turma, que com certeza vai ajudar muito. Em relação ao doutor Maurício, a gente vai visitar o doutor Maurício, aí os colegas começam a brincar e dizem assim, a gente vai visitar lá, se você entra com qualquer expectativa de... Você sai quebrado, porque é de uma educação, de uma gentileza, que você, até para sair é difícil, porque ele não deixa. É o tempo todo. Então, assim, o doutor Maurício, nessa parte, também, sem dúvida, tem sido realmente muito parceiro. Aqui, acolá, principalmente no início do processo, é óbvio, como o senhor falou, uma crítica respeitável que a gente tem que fazer. Às vezes não é nem a crítica, às vezes é anunciar o problema com a perspectiva de que seja melhorado, né? Mas, assim, em relação ao doutor Maurício, também, eu também só tenho elogios a ele, tá? Então, Melônio, eu vou passar a palavra para ti, mas antes eu queria que o doutor Almeida ponderasse o seguinte: nós temos visto aí, doutor, várias operações exitosas da Polícia Civil, como há muito não se via. Operações de impacto, né? Operações realmente relevantes. Imperatriz, São Luís. E isso, a operação, o programa Meu Celular de Volta, né? E isso tem se revestido em uma imagem melhor da Polícia Civil em relação à sociedade. Né? Como é que o senhor enxerga isso aí? A qualidade do trabalho que nós estamos atualmente apresentando e essa perspectiva da sociedade em relação à Polícia Civil. Realmente, Dominici, hoje a gente vive aí um momento interessante mesmo. Nós que estamos na Polícia Civil há mais tempo aqui, a gente sempre reclamou ou pontuava em conversas, principalmente em conversas mais restritas, que a gente não era visto, a gente não era lembrado, a gente trabalha, não consegue ser visto e tal. Hoje a gente vive um momento diferente disso aí. Nós temos que admitir isso aí. Eu não sei a parcela que eu tive aí, eu acho que foi mínima, eu reconheço isso aí. Deve-se isso ao esforço do nosso efetivo. A um esforço do nosso efetivo. O que a gente busca fazer é buscar uma solução administrativa, como buscar um pagamento mais adequado e mais célere de diárias, um reconhecimento e um pagamento necessário da JOI. A gente tenta buscar esses meios administrativos para que o colega que está na ponta não só goste de fazer o serviço, mas perceba que o que ele está fazendo tem por trás uma estrutura que talvez não seja ideal, mas tem uma estrutura razoável. Então, é uma coisa que eu converso muito com o Cristiano e eu acho que a gente já avançou. Essa questão diárias. A diária ela tem que ser paga antecipadamente. Não tem jeito. A gente está conseguindo fazer isso? Talvez não 100%, mas eu tenho certeza que a gente já avançou. Então, a gente busca esses meios para oferecer aos colegas para que eles não só façam a atividade, porque nós que somos polícia, a gente sabe que essas atividades, quando a gente entra nessas operações, a gente se envolve mesmo, mas para que ele perceba que não é só o envolvimento dele ali, mas que a instituição dá o suporte necessário para que ele se desloque para o interior, para que ele vá a cumprir uma missão no interior. Então, eu acho que é a conjugação desses verbos aí. A motivação do servidor é a principal, eu sei disso. E aí é que eu digo, o delegado Luciano tem feito uma administração interessante nesse sentido, é ele que organiza essas operações lá. Eu reconheço que eu não tenho essa expertise que ele tem, e ele faz de maneira muito assertiva, é um cara que sabe conversar, porque a gente às vezes tem que literalmente parar unidades para fazer nossas operações. E aí são aquelas escolhas. Eu tenho que matar um para fazer outro. E a gente vive nesse dilema nosso aí, que a gente está conseguindo enfrentar de forma positiva, muito positiva, e a gente conta com a compreensão, a gente percebe a compreensão do efetivo nosso. A gente percebe no ânimo das pessoas. Eu sempre que posso, participo dos briefings. Ultimamente eu fui 2 vezes em Imperatriz para acompanhar operações lá. E aqui
eu vou pontuar porque é algo antigo, talvez não aconteça mais isso. Eu vou para lá participar de uma entrevista, não é para aparecer, não. Ao contrário. Eu acho que, como chefe da instituição, a presença no local é importante, é significativa, é simbólico. Não só para a sociedade, mas para o efetivo que participa daquela operação. É para dizer que a gente, enquanto Delegacia Geral, a gente é parceiro, está ali junto com eles. Portanto, então, assim, a gente tem uma tropa motivada. Desculpa a expressão tropa, eu fui policial militar. E tem coisas na vida militar que a gente não esquece nunca, lhe marcam. A gente passa por academias, e nós passamos por academia. Até hoje nós lembramos de fatos que acontecem na academia. No momento a gente reclama, acha ruim, mas nos marcam. Então essas coisas aí, às vezes eu uso algumas expressões. Então a gente tem um efetivo de policiais civis bem motivado. Isso aí a gente tem que reconhecer visto. E por último, destacar o programa Meu Celular de Volta. Nós não inventamos o programa. É uma iniciativa pioneira, até onde eu sei, do estado do Piauí. O governador, é interessante a gente pontuar, o governador, desde algum tempo, quando ele viu, ele começou a cobrar. Vamos implantar no Maranhão, vamos implantar no Maranhão. O secretário Maurício determinou, foram policiais da inteligência da secretaria num primeiro momento no Piauí, viram a expertise do Piauí, nós, entre aspas, copiamos parte do Piauí e nós a implantamos aqui com algumas particularidades diferentes do Piauí. Então, é um programa que se a gente trabalhasse aí numa empresa qualquer, ia dizer em marketing, é um programa que deu certo. Ele é muito positivo. E nós vamos interiorizar esse programa. Não é uma ação pontual, é um programa que a gente vai desenvolver ao longo do tempo. Explica melhor o que é o Meu Celular de Volta. O programa Meu Celular de Volta visa recuperar aparelhos telefônicos roubados, furtados, extraviados e entregá-los aos seus legítimos proprietários. Então, tudo começa, e é bom a gente ressaltar, pelo registro de ocorrência. Então, é fundamental o registro de ocorrência e mais, que nesse registro de ocorrência conste o número de e-mail. Porque através desse número de e-mail aí, que você está ali na nota fiscal, na caixa do aparelho, ou você digita asterisco jogo da velha 06 jogo da velha, que vai aparecer no visor do seu celular e você anota. A gente recomenda que as pessoas anotem algum ponto. É a identidade do celular. Fazendo uma comparação, é o chassi de um veículo. Você pode mudar a placa, mudar a cor, mas se adulterar o chassi, não tem mais validade. Pronto, eu registro uma ocorrência na Polícia Civil com o e-mail do meu celular roubado, furtado, extraviado. E aí, o que a Polícia Civil vai fazer? A gente pega um período específico de registros de roubo, furto, extravio. Então não vamos falar os detalhes. Não, os detalhes para o cidadão. Eu falo da perspectiva do cidadão, claro. A gente pega os registros, extrai o dado de e-mail de lá, oficia a operadora, eles mandam a resposta. Com essa resposta da operadora, a gente faz uma comunicação via WhatsApp para aquela pessoa que está portando o celular envolvido num registro de roubo ou furto ou extravio. E essa pessoa é convidada e convocada a comparecer num local determinado a entregar o telefone. Uma entrega voluntária. Uma entrega voluntária, que isso é considerado pelo delegado. A gente tem uma equipe lá analisando. Isso é considerado, essa boa vontade da pessoa, para decidir se lavra ou não o procedimento contra aquela pessoa. Claro que é analisado caso a caso. Então é um programa que deu certo. Nós já devolvemos 500 celulares. Não sou eu que estou dizendo. Ele gerou aí mídia nacional, nos dois veículos ali de maior audiência da TV Globo, que é o Jornal Hoje, Jornal Nacional. Foi matéria nos dois. Então, a Polícia Civil é vista. Quem fez o trabalho do início ao fim? A Polícia Civil. Por que esse trabalho existiu? Porque existiu uma determinação, existiu compromisso e apresentou os resultados. Sem os nossos policiais, nenhum programa vai à frente. Nenhum programa vai à frente. Sem a gente ter um momento
de tranquilidade para tomada de decisões, o programa não vai à frente. Então, assim, é um programa que deu certo e hoje a gente tem como um programa muito importante, muito interessante, que a gente vai dar continuidade e vamos interiorizá-lo. Meu amigo, está com a palavra. A gente conversou também sobre, e também é uma notícia que está sendo muito divulgada na mídia, rede social, sobre o Centro de Inteligência e Pesquisa do Sistema de Segurança ou da Polícia Civil? Eu queria porque eu vi, mas eu vinha passando, não entendi muito bem. Muitos colegas perguntando para entender esse centro. Claro, falando o que pode falar, né, considerando que é atividade policial, né, de inteligência. É um centro de ensino e pesquisa ligado, né, que vai ficar na estrutura do Centro de Inteligência de Segurança Pública, que hoje é coordenado pelo delegado Luiz Jorge. Certo. Fica na estrutura, mas a visão é que vai trabalhar com todas as inteligências e, em algum momento, vai ter pontos específicos nas instituições. Se nós tivermos uma demanda, a gente conversa, ou se eles tiverem uma demanda, aponta para a Polícia Civil e nós apresentamos. Então, a ideia é de fortalecer a inteligência do sistema e, necessariamente, as inteligências das forças que compõem o sistema vão se fortalecer. Integração. Mas funciona assim, treina policiais das forças para essa área de inteligência, ou eles vão receber demandas? Por exemplo, a Polícia Civil tem uma demanda e encaminha para o Centro de Inteligência da Polícia Civil, e o da Polícia Civil encaminha para lá. Não funciona assim. Das duas formas. Porque assim... Então eles vão operacionalizar a inteligência também. Os centros de inteligência, eles se comunicam nacionalmente. O exemplo que eu dei do programa Meu Celular de Volta vale a gente aplicar, guardadas as devidas proporções para o caso. Tem ideias, projetos na área de inteligência e de tecnologia que estão bem avançados em algumas unidades ou interessam por uma circunstância a nós aqui no Maranhão. E aí esse centro vai, conhece e vai aplicar para os nossos policiais. Seja trazendo professores e instrutores de fora, como é o caso, que já está tendo uma primeira turma aí, com instrutores de fora, ou com os nossos policiais que já estiverem capacitados e habilitados naquela temática. Então, vai funcionar a mesma coisa se nós tivermos uma demanda de pesquisa e de ensino, a gente apresenta para que esse aí possa ser retornado nesse ponto para atender a nossa demanda. Doutor... Não. Doutor Medeiros, mas nós temos uma unidade, a nossa unidade mais avançada, né? A SEIC, a SENARC, né? São nossas unidades mais avançadas. Como é que está a questão da estruturação dessas unidades, considerando as perspectivas da Polícia Civil e a demanda cada vez maior de interiorização da Polícia Civil nesses serviços mais especializados? Tá. Com a academia que a gente está em andamento, já há uma decisão do sistema, com concordância aí com o secretário, nós vamos instalar delegacias de homicídios em Pinheiros, Santa Inês e muito provavelmente em Açailândia. Então a gente vai instalar essas 3 delegacias de homicídio nessas 3 regionais. O que nos leva a apontar esses locais são estudos e dados que a gente tem na Polícia Civil. Esses 3 locais precisam dessas unidades. Então, a gente já vai avançar na questão de homicídios. Sei que SENARC, a gente já tem uma estrutura criada. É importante a gente dizer uma coisa. Nós já temos estrutura criada, né, não implantada e não em funcionamento, de homicídios e investigação de entorpecente ligados à SENARC em praticamente todas as regionais. Elas não foram implantadas por uma questão ainda de efetivo. Isso é um avanço que, ao longo do tempo, a gente vai implantar. Portanto, a gente já superou uma fase. A gente já tem toda a estrutura ali de cargos e de retribuição prontas. A hora que a gente tiver estrutura de pessoal, se implanta. E a gente vai implantando paulatinamente. Também vai entrar em funcionamento com a saída da academia 2 regionais que já estão implantadas, que é Porto Franco e Maracassumé, e vamos implantar uma terceira, criar e implantar
essa é a determinação do secretário, em Colinas, que vai pegar ali uma parte de Presidente Dutra, uma parte de São João dos Patos, que é uma área geográfica muito grande ali, e a gente já está em estudos avançados para criar essa regional. Então, com a saída da academia, desses novos colegas, a gente já tem essas demandas aí prontas para ser atendida. É importante a gente citar e pontuar que a gente sabe da nossa demanda enquanto falta de delegados e de estrutura de polícia civil em algumas comarcas. Então, também isso aí é prioridade nossa, alcançar essas comarcas. O delegado Ricardo, que é o nosso superintendente do interior, que também é uma pessoa que é da nossa época, do nosso concurso, mas é uma pessoa muito motivada, está ajudando bastante a administração, ele se envolve com os problemas da polícia civil, ele já está tratando de tudo isso, inclusive as questões de possíveis remanejamentos. Aqui, eu não sei se vai dar tempo da gente entrar nesse assunto, mas o PSPR, que é uma demanda também da ADEPOL, né? E é uma questão de justiça, eu acredito que é um ponto que a gente vai avançar também, e aqui a gente reconhece a crítica positiva que a ADEPOL fez, crítica ou pleito. Eu falo crítica de modo geral, de amplo, lato sensu. O pleito. Então, nós vamos avançar nesse ponto, nós temos essa intenção. É que eu disse para vocês, a gente está caminhando, nós temos coisas positivas para avançar. Eu não vou me comprometer com o que vai acontecer no resultado, até porque eu não sei até quando eu fico lá. Eu posso sair daqui a pouco, posso chegar lá e já dizer, não, foi substituído. A gente sabe disso. Mas enquanto eu estiver lá, essas pautas positivas, não é porque eu sofri na pele alguma coisa, não. Não é isso, não. É porque a gente entende que é algo objetivo, positivo e que vai ajudar a nossa instituição a crescer cada vez mais. Em relação, doutor, ao PSPR, só para não perder o ponto, nós, agora mesmo, na gestão da atual diretoria, nós encaminhamos para lá, para a Delegacia Geral, né, na gestão anterior, doutor Jair, e fizemos, inclusive, algumas ponderações, de forma que, de maneira nenhuma, a Delegacia Geral ficaria presa, ou seja, manteria a discricionariedade do delegado geral, remover ex officio sem precisar do PSPR. Mas a regra, via de regra, se não há um caso de emergência, de urgência, faria-se o PSPR, que é o ideal, né? Inclusive, isso fortalece a própria gestão, tá? Doutor? Só um ponto aí, tá, desse assunto. É isso mesmo, eu concordo, eu acho que a melhor forma de caminhar é o equilíbrio. Não é de um lado nem de outro. É tentar um meio termo, seja para iniciar a conversa. É o melhor momento, é a melhor forma de você iniciar com meio termo, de forma equilibrada. Eu tenho o meu ideal aqui. E, assim, é importante pontuar, eu não estou dizendo com isso que nós somos contra o PSPR e que a gente tem ponderações do PSPR. Ao contrário. Mas isso é um processo. Não é a ADEPOL querer reivindicar que acontece. Não é o delegado querer e tomar medidas que vai acontecer. Existe um processo todo onde é importante a participação de todos esses entes para a solução da melhor maneira possível. É possível que a gente chegue no final, por exemplo, desse ponto aí, no caminhar desse, e que não tenha agradado 100% o que se reivindicou, ou a associação, ou que a Delegacia Geral imaginou que ia ser. É bem possível. E nós estamos preparados para todas essas circunstâncias. É a história do mais, né? Isso. É o meio termo, é a ponderação, que eu acho que é o melhor caminho para se tomar. Eu só queria retomar um ponto aí, que eu acho que, eu não sei se o Meloni vai entrar nele, que é a questão da lei orgânica. Que a gente, eu faço autocrítica, eu acho que já era para ter sido feito já um pouco antes essa portaria, mas nós fizemos, avançamos nisso aí. Então, qual é o modelo que a gente desenhou? E aí a gente teve apoio, inclusive, das associações, que a gente trabalharia numa estrutura dessa lei orgânica nossa aqui,
uma estrutura, uma minuta de uma propositura, né? Futura, a gente traria a minuta. Depois que a gente tivesse a minuta caminhada, a gente apresentaria para as associações para ouvir as colaborações, as críticas e todas as análises. E no final a gente sairia com o produto desse processo aí. A gente resolveu caminhar assim, que talvez seja a forma mais célere ou mais tranquila de caminhar é dessa forma. Mas não quer dizer que o que for feito em algum ponto, em algum momento, ele está pronto e acabado. Ao contrário. Ao contrário, eu acho que o projeto, quanto mais criticado for, de forma que sempre as associações têm feito, vai engrandecer o projeto de uma forma significante. O que nós temos a preocupação e estamos trabalhando de forma separada é a questão de adequação de pontos, como, por exemplo, a unificação dos cargos de investigador e escrivão, de forma separada, para que não atrapalhe o nosso edital de concurso. E mais um outro assunto que o edital necessite que seja avançado. Eu trago à memória de momento, que é a unificação desses dois cargos, porque como a gente já falou no início, teve Minas Gerais, se eu não me engano, partiu para um concurso com a nomenclatura anterior e esse concurso foi parado pela Justiça. Então, a gente tem de caminhar de forma mais rápida nessa unificação aí de cargos para que a gente não, de forma nenhuma, atrapalhe o nosso concurso. Perfeito. Doutor, a gente está caminhando já aqui para os finalmente. Eu pedi que os colegas enviassem algumas questões e aí o senhor pode fazer algumas considerações rápidas sobre 3 pontos. O primeiro ponto, a gente vai entrar uma turma agora razoável, lógico que longe ainda do ideal, mas assim, Imperatriz tem um problema grave que é a questão plantão lá, né? Existe alguma perspectiva para essa questão de ser implantado um plantão lá com equipe fixa, com essa turma que vai entrar, ou isso ainda não foi analisado? Não, já sim. Tá? Eu fui Imperatriz 2 vezes recentemente e nós assumimos um compromisso com o delegado regional lá, de implantar plantões fixos em Imperatriz. Eu trabalhei lá. E eu digo mais, essa reivindicação nós assumimos depois que nós tivemos o aval do secretário. Ele concordou. Ali não tem como. Ali é prioridade, não tem. Nós fizemos uma ampla reunião lá na Delegacia Regional de Imperatriz com todos os servidores. Recebemos algumas críticas lá naturais, sejam de estrutura física, sejam dessa questão do plantão, e nós assumimos o compromisso que vamos implantar o plantão permanente em Imperatriz, até porque Imperatriz é uma cidade grande, merece, demanda, precisa. Na realidade, nós recebemos a demanda lá para implantar um segundo plantão que Imperatriz precisa, e nós entendemos que sim, precisa sim, mas nós vamos dar um primeiro passo, implantar um primeiro plantão definitivo e trabalhar para que quando esse novo concurso vier, a gente já implante eu acho que tem algumas cidades, Imperatriz. O Caxias também, talvez um pouquinho mais na frente também vai precisar de uma equipe fixa, né? Um pouco mais na frente. Outra questão, doutor, que aqui a gente pode dar só uma pincelada, mas assim, dia 5 haverá a derradeira audiência de conciliação, é o doutor Cristiano que está à frente, mas assim, já existe alguma coisa adiantada para a questão da regulamentação dos plantões, sobretudo daquele meio de semana no interior? Existe alguma coisa? Tem sim. O doutor Cristiano recentemente foi ao Ceará conhecer uma experiência em loco do Ceará. Tudo indica que a gente vai caminhar para um sistema híbrido aí à distância, com parte do efetivo. Nós vamos caminhar nesse sentido aí. E por último, é mais um pedido, né? Que a gente viu que desde 2019 a gente teve um problema assim, que é um problema que a gente reputa de fácil solução, mas que não se sabe por que não se avançou ainda. Desde 2019 há uma demora muito, muito grande na implantação, na efetivação das promoções. Por exemplo, já saiu no Diário Oficial agora, o processo estava na CEPLAN, e aí há um pedido
né, para que se faça algumas incursões nessas partes, no caso está na CEPLAN, para ver se dá uma acelerada na implantação da promoção dessa turma agora de 2024, né, os últimos que foram promovidos, que o secretário assinou, se não me engano, foi 3 de outubro, né, e o processo estaria na CEPLAN e houve o pedido dos colegas, para dar uma força, para ver se consegue acelerar isso ainda esse ano e tal. É um pedido da categoria, isso, tá? E por último, aí o senhor pode fazer suas considerações finais, dizer que essa questão que o senhor falou de ir em loco, ver o problema, isso aí, doutor, faz toda a diferença. Toda a diferença, além do colega que está lá do interior se sentir fortalecido, né? Então, parabéns também por essa iniciativa. O senhor, agradecer sua presença, né? Acho que foi muito boa a sua presença aqui, não dá para falar tudo, inclusive a gente nem chegou na metade aqui do... Por isso que eu atravessei a pergunta. Então, assim, agradecer sua presença enormemente, dizer que eu tenho um respeito enorme pelo senhor, parabenizar pelo trabalho à frente da Delegacia Geral, e o senhor pode fazer suas considerações, dar uma mensagem aí de esperança e otimismo aí para a categoria. Deixa eu dar só uma contribuição para o teu fechamento, uma pergunta, uma questão mais filosófica, vai lá. Você vai fazer teu fechamento, baseado nas perguntas do Dominici, eu quero saber uma reflexão, o que o delegado geral Almeida tem para dizer de 2024, tem para dizer para o delegado geral de 2006, Almeida, e o que esse delegado apaixonado, experiente, cheio de vontade de fazer, de mudar, de 2006, tem para pedir para o delegado geral de 2024. Esses rapazes, esses jovens, esse jovem senhor, o que eles têm para conversar, para dialogar, qual a ideia que eles têm para trocar? Melônio, essa pergunta é real. Eu vou começar pela tua pergunta para depois fechar aqui com a colocação do presidente. E assim, amadurecimento e equilíbrio. Acho que era o diálogo que teria os dois aí. Em algum tempo faltava equilíbrio, por falta de amadurecimento. Então, assim, eu acredito que seria o essencial aí. Eu acho, assim, que quanto mais amadurecido, mais expectativa de assertiva você gera para suas tomadas de decisão. Eu me preocupo muito com isso. Considero as tomadas de decisões que não fazia antes, natural da idade, do momento. A gente tomava medida mais rápidas, mais de sopetão. Você sabe muito bem que você trabalhou comigo lá, como era a estrutura e o que acontecia. E acho que é o equilíbrio. Presidente, quanto ao ponto que foi tocado dos colegas da promoção, sim, a gente está vendo, é uma reivindicação nossa também, mas como disse, não depende exclusivamente da Delegacia Geral, já estamos conversando isso com o secretário, ele já fez algumas intervenções nesse sentido. Nós acreditamos que nós vamos avançar. Não dá para marcar prazo, mas nós vamos avançar. Porque eu entendo isso aí. Nós já passamos por isso, a gente entende que o que causa isso aí. E a mensagem final, presidente, primeiro de agradecimento, honestamente. Eu agradeço, para mim é um privilégio estar aqui, é uma honra participar, ter a presença sua e do meu colega Melônio, com que o Melônio convivia um pouco mais. Você eu já conhecia também há algum tempo, dos futebols da vida aí, que a gente já passou por essa fase. Pelo menos eu estou sabendo que você passou também como eu. Já passei. Os joelhos não dá mais. Os dois operados. Pois é. Mas para mim é uma honra, um prazer. Eu gostaria de finalizar com uma frase, ou uma reflexão, uma colocação. O tempo me mostrou que o que é mais importante é você tentar conhecer ao máximo as suas limitações. Que você não vai conseguir avançar em nada se você não tiver noção do que você é limitado. Não só para você avançar pessoalmente naquilo que você é limitado, mas para você poder ter pessoas do teu lado que compensem essa sua limitação.
Então, e isso eu acho que, quando você elogiou os 2 colegas, o Cristiano e o Luciano, cara, eu agradeço a Deus, porque essas escolhas aí não é nenhum mérito meu, eu não peguei currículo, eu vou confessar, não fui analisar nada disso. Foi conversando com colegas que a gente chegou nesses nomes. Eu agradeço a Deus por ele ter me iluminado, ter chegado nesses 2 nomes aí. Agradeço ao secretário Maurício por ter corroborado a escolha. Ele aprovou de primeira, gostou muito dos nomes. Então deu certo e está tendo resultado. E eu confesso, eu tenho limitações em áreas aí da nossa instituição em que eles me ajudam em muito. Assim como eu tinha, como eu disse, quando trabalhei com o Meloni aqui em 2006, ele me socorria muito. Equipe, né? Equipe. Então, muito obrigado, presidente, pelo convite. Estamos sempre à disposição, a Delegacia Geral está de portas abertas. Um grande abraço aos nossos colegas que estão assistindo aqui o podcast. E conte com a gente. Eu sei que já vai ter uma nova roupagem, né? Esse momento não vai ser mais podcast, agora vai ser... Ser de frente com o presidente. Olha aí. Aí... o cenário não vai ser assim mais escuro, não. Vamos tentar buscar alguma coisa ainda aí. São 7. Mas assim, e parabenizá-lo pela iniciativa. É muito interessante esses momentos. Tenho certeza que quem consegue ter tempo parar e assistir, se não todo, mas parte, ajuda bastante. Sim. Parabéns a Depol. Meloni, um grande abraço. Estamos à disposição. Valeu, obrigado. Sucesso. Pessoal, assim, a Depol, né, o presidente aqui, em nome de toda a diretoria, que agradece a sua presença, né, repetir aqui, e informar vocês que este é o nosso último episódio, tá, do Adepolcast, a primeira temporada. Ano que vem a gente vem com uma roupagem nova, tá bom? Então, até a próxima. Um grande abraço.